Você pode sentar com as crianças, os adultos estão naquela mesa, disparou minha mãe, jogando um garfo de plástico para mim. Minha tia riu e me agradeça por termos deixado você vir desta vez. Comi em silêncio. Quase no final, o organizador do evento se aproximou e disse: Ei, você vai cobrir o saldo de $3.600, certo? Eu sorri, apontei para a mesa principal e disse: Pergunte aos adultos. Sou Josh, tenho 32 anos, e se você já foi o parente esquecido da família, a cadeira extra, é mesmo, ele veio, então vai entender exatamente como essa história começa. Minha família sempre teve um talento estranho e a habilidade quase sobrenatural de me fazer sentir como se eu nunca realmente pertencesse. Eu não era o filho dourado, nem o encrenqueiro, nem o caçula. Eu era o reserva. Aquele que aparecia, sorria educadamente e pagava a conta discretamente. Eu não explodia, não discutia. Apenas existia. O que, na minha família, parecia ofendê-los mais do que qualquer outra coisa. Nem sempre foi assim. Quando eu era criança, achava que éramos normais. Jantares juntos, viagens, até alguns natais em que eu me sentia genuinamente feliz. Mas em algum momento no caminho, talvez depois que meu pai foi embora, ou talvez depois que meu irmão mais velho começou a ganhar 6 dígitos e minha mãe decidiu que ele nunca estava errado, eu deixei de fazer parte da imagem principal e comecei a virar ruído de fundo. Saí de casa aos 19, paguei meus estudos e fui subindo silenciosamente numa empresa de logística de médio porte. Hoje ganho bem, mas ninguém saberia disso pela forma como me tratam. Na verdade, quanto melhor eu ia, mais frios eles ficavam. Como se o sucesso fosse algo que eu não tivesse direito de alcançar. Ou pior, algo do qual eles tivessem direito de se beneficiar sem reconhecer nenhum esforço meu. A última humilhação veio embrulhada em guardanapos de linho branco e uma conta de $3.600. Minha prima Melanie, a filha mais nova da minha tia, estava fazendo um jantar de noivado. Não era o casamento, veja bem. Apenas o jantar de noivado. Porque, aparentemente, pedir em casamento com um anel que dava para ver do espaço não era espetáculo suficiente. Minha tia, que nunca disse uma palavra gentil a mim que não fosse para pedir dinheiro emprestado, decidiu que o evento seria patrocinado pela família. O que, no nosso código familiar, significa que o Josh vai pagar. Descobri que estava convidado. Não por uma ligação ou mensagem, mas por um e-mail encaminhado. Sem saudação, sem um "espero que você possa vir". Só a hora, data e local, e um "não se atrase". Adicionado pela minha mãe no tom mais passivo-agressivo que você pode imaginar. Fiquei olhando para a tela um tempo, pensando se eu sequer queria ir. Não vi a maioria deles há mais de um ano. Na última vez que vi, minha mãe me apresentou a uma amiga como o que ainda está solteiro, ainda mora de aluguel e ainda não visita com frequência. Ela falou como se fosse piada. Eu não ri. Mas apesar de cada célula do meu corpo gritar para eu ficar em casa, eu fui. Nem sei porquê. Talvez alguma parte de mim ainda esperasse ser reconhecido. Ou talvez eu só quisesse provar para mim mesmo que já não me importava com o que eles pensavam. O restaurante era sofisticado, não chegava a ter estrela Michelin, mas definitivamente fora do alcance da maioria da minha família se não estivessem fingindo ser algo que não são. Cheguei 15 minutos adiantado, de blazer azul marinho e calça passada, tentando ao menos parecer que pertencia àquele lugar. A recepcionista pediu meu nome, depois me olhou confusa antes de me entregar uma pulseira de plástico. Pulseira do buffet, ela disse, apontando para um cantinho no fundo onde algumas bandejas prateadas estavam sob luz fraca. Pisquei. Mas isso não é um jantar servido à mesa? Ela conferiu a lista. Você está com o grupo dos Gomes, certo? Aqui diz que você está na lista das crianças. Dei um sorriso forçado, agradeci e entrei. O salão era claro, cheio de risadas e copos tilintando. Mesas longas em forma de U cercavam um centro decorado com flores, onde Melanie e o noivo tiravam fotos. Na ponta do U estava a mesa dos adultos, reservada para o chamado círculo interno. Minha mãe, minha tia, meu irmão e a esposa dele, alguns primos mais próximos, todos sentados, todos brindando com champanhe. Minha cadeira não estava lá. Josh, por aqui. Minha mãe chamou, acenando como se estivesse tentando parar um táxi. Apontou para uma mesa dobrável com pernas bombas no fundo, cercada de adolescentes e primos mais novos. Você pode sentar com as crianças. Os adultos estão naquela mesa. Ela falou, jogando um garfo de plástico ainda enrolado num guardanapo fino. Fiquei olhando para aquilo. Minha tia, a tia Linda, que ainda me deve $2.000 desde 2019, caiu na risada. Agradeça por termos deixado você vir desta vez, disse ela, com os olhos brilhando de deboche. Não respondi nada. Sentei em silêncio. As conversas na minha mesa eram sobre TikToks, reprovações na faculdade e quem tinha vaporizado atrás do ginásio. Bebi minha água e belisquei um frango seco que claramente já estava exposto há tempo demais. Ninguém da mesa principal veio falar comigo.
Nenhuma vez. Eu era invisível. Em algum momento, meu irmão fez um brinde para Melanie e Jason. Que o amor de vocês seja tão forte quanto o Instagram de vocês. Todos riram. Bati palmas uma ou duas vezes por educação. Eu queria ir embora, mas algo me impediu. Chame de curiosidade, chame de vingança. Eu fiquei. Perto do fim da noite, enquanto as pessoas circulavam e o DJ tocava pop genérico ao fundo, o gerente do evento veio até mim. Era alto, calvo e parecia exausto. Ele se abaixou, conferiu uma prancheta e disse: "Moi, só confirmando, você vai cobrir os $3.600 hoje, certo?" Pisquei. "Desculpa." Ele virou a página e me mostrou. Este era o contrato. Um depósito de 1.500 já havia sido pago e o restante, 3.600, devia ser quitado até o fim da noite. Está no seu nome. Meu estômago revirou. Quem deu meu nome? Linda Gomes, disse ele sem emoção. Ela disse que você era o responsável pelo pagamento. Disse que era seu presente para a família. Por um segundo, não consegui falar. Olhei para a mesa principal. Minha mãe ria, girando vinho na taça enquanto minha tia lhe dava tapinhas nas costas. Eu nem fiquei surpreso. Só me senti vazio. Depois, calmo. Sorri, me levantei devagar e apontei para elas. Pergunte aos adultos, falei. O gerente levantou uma sobrancelha. Então você não vai? Não, interrompi. Sou só o cara com o garfo de plástico. Ele me encarou por um instante, assentiu uma vez e foi embora. Peguei meu blazer, ajeitei as mangas e saí pela porta lateral, calmo, despercebido, sem fazer falta. Não fui direto para casa. Em vez disso, sentei no carro do outro lado da rua, com o motor desligado e as janelas um pouco abertas, só o suficiente para ouvir a batida baixa do som vindo do salão. Observei pelo para-brisa os garçons levando bandejas com pedaços de bolo pela metade e taças de prosecco enquanto as famílias tiravam mais uma rodada de fotos em frente à faixa que dizia "O para sempre começa agora." Foi quase poético. Um salão cheio de gente celebrando o amor e a família enquanto, ao mesmo tempo, excluíam um dos seus como se fosse uma tradição de grupo. Eu devia estar com raiva. Devia sentir uma onda enorme de traição. Mas a verdade? Eu não sentia quase nada. Só cansaço. Cansado de fingir. Cansado de engolir meu orgulho por pessoas que me viam como um cartão de crédito, não como parente. Meu celular vibrou uma vez. Mensagem do meu irmão. Legal da sua parte sair cedo. A mamãe disse que você está sendo dramático de novo. Soltei uma risada seca. Dramático, né? Como se ser tratado como cidadão de segunda classe numa festa para a qual você nem foi convidado direito. E depois receber uma conta surpresa de $3.600 fosse parte da diversão em família. Foi nesse momento que algo em mim finalmente mudou. Não foi um rompante, mas como um ajuste silencioso. Uma decisão. Abri o aplicativo do banco e rolei até as contas conjuntas que eu, tolo, aceitei gerenciar anos atrás. Veja bem, enquanto minha família tinha o hábito de me ridicularizar na minha frente, não vi um problema em colocar seus problemas no meu nome por trás das cortinas. As contas da minha mãe estavam no meu nome. Ela disse que era só até arrumar o crédito. A cirurgia dentária de emergência da minha tia. Fui eu que coassinei o empréstimo. A segunda lua de mel do meu irmão depois de estourar o orçamento com upgrades VIP. No meu cartão de crédito. Sempre diziam que iam me pagar. Nunca pagaram. Então eu congelei tudo. Não por vingança, mas por clareza. Fui uma por uma. Luz, gás, TV a cabo, celulares. Todas as contas que eu pagava em silêncio porque família ajuda a família. Desliguei, cancelei, removi meu nome e, onde deu, agendei encerramentos oficiais. Depois abri uma conta nova em outra agência e comecei a transferir meus fundos. Cada centavo saiu de qualquer lugar que eles pudessem acessar. Aí veio a parte que fez tudo valer. Liguei para o salão do evento. Uma mulher educada chamada Clarissa atendeu. Expliquei que meu nome tinha sido colocado como responsável por um jantar que eu nunca concordei em pagar. Perguntei se havia um documento assinado por mim. Não havia. Moça, falei com calma, eu nunca autorizei essa cobrança. Não vou pagar. E se meu nome for usado de novo sem consentimento, vou acionar meu advogado. Clarissa gaguejou, pediu desculpas e disse que resolveria com a mulher que fez a reserva. Agradeci, desliguei e finalmente fui para casa. A confusão começou na manhã seguinte. 7h12, meu celular vibrou. Uma mensagem no grupo. Josh, o salão disse que o pagamento foi recusado. O que está acontecendo? 7h29, minha mãe mandou uma mensagem separada. Por que as luzes não estão funcionando?
Aconteceu alguma coisa com a conta de energia? 7h34, tia linda, estão me dizendo que meu crédito foi congelado por sua causa. Isso é totalmente injusto. Às 8h15, eu já tinha 27 mensagens não lidas, 3 mensagens de voz e 2 chamadas perdidas do meu irmão. Mas o verdadeiro pânico começou quando Melanie, a noiva, me ligou diretamente. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Josh. A voz dela já estava tensa, como se estivesse segurando o choro. Sinto muito por como você foi tratado. Eu não sabia que colocaram seu nome na conta. É que o salão não vai liberar as fotos enquanto não pagarmos, e eles dizem que seu nome está no cadastro. Será que você poderia cobrir, e depois resolvemos isso? Eu fiz uma pausa. Sentei numa mesa dobrável. Mal, falei com a voz firme, com um garfo de plástico na mão. Você postou 100 fotos e eu não apareço em nenhuma. Por que eu pagaria por isso? Ela gaguejou. Eu não quis te excluir, juro. Foi minha mãe e a tia linda. Então fale com os adultos, eu disse, e desliguei. Naquela noite meu celular voltou a explodir, mas agora com um tom diferente. Minha mãe começou com culpa. Eu te criei melhor do que isso, não puna todos por um mal-entendido bobo. Depois veio meu irmão. Você está exagerando. Elas são velhas. Elas fazem piadas. Não destrua a família por causa disso. Mas então a tia linda passou dos limites. Se você não resolver isso, vou dizer para as pessoas que você cometeu fraude nas minhas contas. Esse foi o ponto final. Print das mensagens, dos e-mails, de todos os documentos com consentimento dela, todos os formulários que ela assinou quando coassinei o empréstimo. Enviei para ela, para minha mãe, para garantir, para o meu advogado, com uma nota educada em cópia. Oi, Mark. Só garantindo que você esteja ciente das ameaças que estão sendo feitas contra mim em relação às contas financeiras conjuntas. Silêncio por 2 dias. Nenhuma palavra. Depois começaram a vir as mensagens de desculpas. Fracas, condicionais. Desculpa se você se sentiu excluído. Não era nossa intenção te deixar desconfortável. Vamos conversar sobre isso. Mas a melhor mensagem, a que realmente me fez recostar e sorrir, veio da Clarissa, a gerente do evento. Ela encaminhou um e-mail da minha tia, desesperada, pedindo para colocar os $3.600 restantes no próprio cartão. Foi recusado 3 vezes. Segundo a nota da Clarissa, o saldo ainda está em aberto. Começamos a aplicar multas por atraso. Me recostei na cadeira, tomando café, e senti uma paz estranha que não conhecia havia anos. Eu não era mais a carteira da família. Eu não era mais o figurante. Eu estava simplesmente encerrando tudo. E então, quando achei que tinha acabado, quando estava me acostumando com o som do silêncio, bateram na minha porta. Era minha mãe, com o rosto vermelho, os olhos inchados, segurando um envelope. E foi aí que tudo realmente começou a desmoronar. Fiquei parado olhando para a porta por um bom tempo antes de abrir. Havia uma parte de mim, pequena, talvez infantil, que ainda tinha esperança de que esse seria o momento. Que minha mãe ia dizer algo verdadeiro. Algo como, desculpa por termos te tratado tão mal. A gente te subestimou. E estávamos errados. Mas no momento em que abri a porta e vi o rosto dela, eu soube. Ela não estava ali para se reconciliar. Ela veio fazer controle de danos. Josh, disse ela, com um sorriso tenso que não chegava aos olhos. Podemos conversar? Ela ergueu o envelope como se fosse uma oferta de paz. Não falei nada. Só me afastei para deixá-la entrar. Ela andava como quem ainda achava que mandava ali, como se esse ainda fosse o território dela, mesmo sem ter visitado uma vez desde que comprei o lugar 3 anos atrás. Sentou-se na ponta do sofá como se estivesse num trono que já não cabia mais nela. Me entregou o envelope. Abri esperando um bilhete à mão, talvez um cheque? Era uma impressão da fatura do salão. Valor em aberto, em $3.600 mais 400 de multa por atraso. Olhei para ela. Ela pigarreou, juntou as mãos como se fosse rezar e soltou um suspiro ensaiado. Eu sei que as coisas ficaram tensas, mas isso já foi longe demais, ela começou. Somos família, Josh, e famílias não se punem assim. Eu continuei em silêncio. Ela seguiu. O crédito da sua tia está congelado, seu irmão não consegue usar o cartão da empresa, e a Melanie chora todas as noites porque as fotos estão sendo retidas. E por quê? Porque alguém errou na hora de organizar as mesas. Levantei uma sobrancelha. Um erro no mapa de assentos? Ela fez um gesto com a mão como se esse detalhe fosse relevante. Olha, todos falamos coisas no calor do momento. Sua tia fez uma piada. Você levou muito a sério. Tá bom. Mas levar isso adiante, cancelar contas, envolver advogado?
Isso não é uma forma madura de lidar com as coisas. Me encostei na parede, de braços cruzados. Você me jogou um garfo de plástico e mandou eu sentar com as crianças. Você me fez pagar sua conta de gás no mês passado sem perguntar, e depois colocou meu nome numa conta que nunca me contou. Isso não é piada. Isso é usar alguém. Ela piscou. Não é como se você não pudesse pagar. Lá estava. Essa frase, esse pensamento. Eles sempre recorrem à mesma justificativa. Ele tem dinheiro. Ele não tem esposa nem filhos. Ele está bem. Então vamos tirar mais. Você nem perguntou, eu disse em voz baixa. Só presumiu que eu ia cobrir, como sempre. Ela suspirou de novo, agora de pé, tentando mudar a dinâmica. Eu sei que nem sempre fizemos você se sentir incluído, mas você também dificulta, Josh. Você se isola. Não comparece as coisas, nunca se abre. Talvez, se você se esforçasse mais, não teríamos esses problemas. Se esforçar mais? Eu quis rir. Eu quis gritar. Passei anos tentando, aparecendo em eventos onde não era bem-vindo, mandando presentes de aniversário que nunca foram agradecidos, pagando contas que ninguém lembrava. E agora ela jogava tudo isso de volta pra mim, como se eu não tivesse feito o suficiente. Em vez disso, olhei nos olhos dela e perguntei, se eu tivesse dito não para a conta antes do jantar, vocês teriam me desconvidado? Ela não respondeu. O silêncio dela foi tudo o que eu precisava. Ela tentou mudar de assunto. Olha, eu não tenho dinheiro para pagar isso, e sua tia também não. O salão está ameaçando tomar providências legais. Você quer que a Melanie comece o casamento com dívidas? Inclinei a cabeça. Então você quer que eu pague? Não, ela respondeu rápido demais. Eu só estou pedindo que você ajude. Que faça a coisa certa. Dei um passo à frente, peguei a fatura e rasguei ao meio. Não por raiva. De forma deliberada, devagar, com controle. A boca dela ficou aberta. Josh, eu não sou sua carteira, eu disse, com a voz baixa mas firme. Eu não sou sua rede de segurança. Eu não sou seu bode expiatório. Sou seu filho. Mas acho que você não me vê assim há anos. Ela bufou. Então é isso, vai cortar todo mundo por causa de uma festa? Balancei a cabeça. Não por causa de uma festa. Por causa de um padrão. De algo que eu finalmente cansei de aceitar. Ela ficou parada por um instante. E então, como se não conseguisse lidar com a situação, recorreu ao roteiro de sempre, aquele que usava quando eu era adolescente e não queria emprestar meu salário para comprar mantimentos que nunca apareciam. Você acha que é perfeito, né? Acha que dinheiro te faz melhor que a gente? Você é só amargo. Sempre foi amargo. Eu assenti. Talvez. Mas eu não estou quebrado. E não estou implorando pro meu filho consertar um problema que eu criei. Essa doeu. Ela deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa, piscando demais. Saia. Mãe. Ela abriu a boca de novo, provavelmente para soltar alguma frase cortante, mas viu meu olhar e parou. Saiu sem dizer mais nada. Isso foi há 3 dias. Desde então, o silêncio é ensurdecedor. Sem mensagens no grupo, sem diretas à noite. Só silêncio. Não ouvi nada do meu irmão, da minha tia ou da Melanie. Imagino que estejam tentando descobrir como vão pagar a conta. Ou talvez estejam com vergonha. Talvez, só talvez, estejam finalmente entendendo que eu não sou o plano B deles. Mas ontem à noite recebi uma mensagem de um número desconhecido. Josh, aqui é o Jason, noivo da Melanie. Acho que precisamos conversar. Eu não sabia metade do que fizeram com você. Por favor, me encontre. Isso me surpreendeu, porque o Jason nunca foi muito envolvido. Sempre pareceu tranquilo, só seguindo o fluxo. Se ele está me procurando, alguma coisa mudou. Há algo grande. E se eu conheço minha família, eles não vão aceitar isso sem causar cena. Fiquei um bom tempo pensando se deveria ou não responder à mensagem do Jason. Uma parte de mim achava que não valia a pena, que o que ele tivesse a dizer seria só mais do mesmo. Desculpas, justificativas, meias-verdades. Mas outra parte, a que lembrava de todos os anos em que fiquei sentado em aniversários sozinho na mesa infantil e paguei contas por trás das cortinas como um fantasma. Contador queria ouvir. Talvez não por encerramento, mas por confirmação. Eu precisava ver com meus próprios olhos se ainda existia alguém naquela árvore genealógica confusa com um mínimo de decência. Então pedi para ele me encontrar num café local. Território neutro, público. Sem drama. Ou pelo menos era o que eu esperava. Ele chegou pontualmente, com uma camisa limpa e jeans.
Parecia nervoso, o que me surpreendeu. Jason sempre pareceu tranquilo, quase desligado do circo familiar. Ele era o tipo de pessoa que você não notava até que falasse, e mesmo assim você não tinha certeza se ele realmente tinha algo a dizer. Mas assim que sentou, eu percebi que algo estava diferente. Os ombros estavam tensos. As mãos seguravam a xícara de café como se ela o mantivesse ancorado. Obrigado por me encontrar, disse ele em voz baixa. Assenti, esperando. Ele olhou ao redor como se quisesse ter certeza absoluta de que ninguém mais podia ouvir, então se inclinou levemente. Eu só preciso dizer uma coisa que eu não sabia. Tipo, eu realmente não sabia o que eles estavam fazendo com você até recentemente. Eu não disse nada, deixei ele continuar. Quando Melanie me contou sobre a festa de noivado, achei que seu nome estava na fatura porque você tinha oferecido. Ela me disse que você ia pagar como um presente surpresa. Foi o que sua mãe e a Linda disseram também. Eu não questionei. Ele balançou a cabeça. Mas depois da festa, quando tudo explodiu e vi como a Melanie ficou abalada, comecei a revisar os e-mails. Vi as alterações na fatura, as edições no nome, a parte em que sua tia encaminhou seus dados de contato para o salão sem sua permissão. Minha expressão não mudou, mas algo apertou no meu peito. Eu já suspeitava, mas ouvir a confirmação de que elas mudaram deliberadamente a fatura para o meu nome ainda me deu a sensação de ter levado um soco no estômago. Jason parecia genuinamente envergonhado. Eu confrontei a Melanie. Ela desabou chorando. Disse que não queria te pedir para pagar, mas que a mãe dela disse que você não se importaria, que você tinha dinheiro e que esse era seu jeito de se sentir incluído. Melanie tentou acreditar nisso, mas quando viu você sentado no fundo, ela soube. E mesmo assim não fez nada, falei secamente. Eu sei, ele sussurrou. Ela se arrepende. Mas o pior. Depois que você foi embora, todos começaram a rir como se tivesse sido uma pegadinha que você não entendeu. Sua mãe disse que você sempre faz tudo girar em torno de você. Sua tia te chamou de senhor score de crédito. Senti minha mandíbula se contrair. Jason percebeu. Foi aí que percebi que eu não quero me casar com essa família. Isso me pegou de surpresa. Como assim? Cancelei o noivado ontem, ele disse, com os olhos baixos. Melanie está arrasada, mas eu disse que, se ela só percebeu que havia algo errado depois que tudo explodiu, e se ela achava normal tratar as pessoas assim, então a gente tinha problemas maiores do que uma festa. Me encostei na cadeira, absorvendo aquilo. Eu não esperava que ele fosse tão longe. Ela disse que foi criada para acreditar que dinheiro significava amor. Disse amargamente que quem pagava, se importava, e se você não pagava, era porque não se importava o suficiente, e eu disse para ela que isso era a coisa mais distorcida que eu já tinha ouvido. Ele fez uma pausa. Não estou aqui para te pedir nada, Josh. Só queria dizer que sinto muito. E que eu vi. Vi tudo. Você não é louco. Você não foi dramático. Você foi usado. Expirei devagar. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo se aliviar no meu peito, como se eu tivesse carregado um peso invisível por anos e alguém finalmente reconhecesse que ele existia. Obrigado, falei simplesmente. Não conversamos muito depois disso. Ele foi embora em silêncio, e nunca mais o vi. Mas as notícias correm rápido na minha família, especialmente quando alguém faz algo escandaloso, como cancelar um casamento que já tinha sido anunciado nas redes sociais há 6 meses. As mensagens voltaram em ondas. Minha mãe. Está feliz agora? Arruinou a vida da Melanie. Você nos envergonhou. Meu irmão. Você precisa de ajuda. Não é à toa que está sozinho. Tia linda. Você vai se arrepender. Um dia vai precisar da família e não estaremos aqui. Para todos eles, respondi a mesma coisa. Ótimo. E bloqueei todos. Depois disso, não senti culpa. Não me senti dividido. Só senti que tinha acabado. Como se uma porta tivesse se fechado e eu não precisasse mais bater, esperando que alguém do outro lado finalmente me deixasse entrar. Nas semanas seguintes, revisei todos os laços restantes. Vendi o carro que coassinei com meu irmão. Encerrei a linha de crédito emergencial que minha mãe acessava. Até cancelei a conta do Spotify que todos estavam usando às minhas custas. Porque sinceramente, se você vai cortar alguém da sua vida, corte todos os fios. E algo incrível aconteceu. Minha vida ficou silenciosa. Sem mais ligações carregadas de culpa. Sem mais convites vagos com preços implícitos. Só paz. Paz de verdade. Passei mais tempo com amigos. Amigos de verdade, do tipo que pergunta como você está sem querer algo em troca. Voltei a praticar um hobby antigo. Fotografia.
Comecei a fazer trilhas nos fins de semana, aprendi a cozinhar algo além de macarrão e ovos. Eu até comecei a fazer trabalho voluntário uma vez por semana em um abrigo local, ajudando com logística e campanhas de doação. Era bom fazer algo por pessoas que valorizavam, não que esperavam isso. E então, num domingo de manhã, recebi uma carta pelo correio. Sem remetente, mas a caligrafia era familiar. Era da minha avó, a única da família que sempre me tratou com dignidade, que morava numa cidade pequena a 2 horas de distância e não tinha ido à festa por motivos de saúde. A carta era curta. Josh, soube da festa, soube o que você fez. Fez bem. Você sempre mereceu melhor do que eles. Sempre mereceu. Venha me visitar. Fiz seus biscoitos preferidos. Com amor, vovó. Eu ri ali mesmo, na frente da caixa de correio, enquanto o vento balançava as bordas do papel. E naquela noite, dirigi até a casa dela com um sorriso no rosto e o tanque cheio, pago com o meu próprio dinheiro, pela primeira vez só por mim. Sem garfos de plástico, sem mesas infantis, sem conta no final, só uma cadeira esperando perto da lareira ao lado de alguém que sempre soube o meu valor, mesmo quando o resto fingia não ver. Eu não era mais o reserva. Eu estava, finalmente, em casa.